23 de agosto de 1865. Recôncavo Baiano. 2 horas da madrugada. O feitor Cícero Braga chegou primeiro. Havia sido acordado por um dos escravos de campo que havia visto luz estranha, saindo das janelas da casa grande numa hora em que não deveria haver nenhuma luz. Levou 5 minutos para atravessar o terreiro com a lanterna. Outros 2 para chegar à porta principal. Empurrou. A porta cedeu. E o feitor Cícero Braga, homem que havia passado 20 anos nos engenhos do Recôncavo, vendo coisas que a maioria das pessoas não vê, parou no corredor principal da casa grande do Engenho Paraíso, como se as pernas tivessem sido cortadas por baixo. O que havia na sala de jantar não tinha nome, não porque fosse indescritível, mas porque o que estava descrito ali, espalhado pelas paredes, pelo chão, pela mesa de jacarandá onde a família Medeiros Rios havia jantado 7 horas antes, era a resposta a uma pergunta que o sistema escravocrata brasileiro havia feito durante 300 anos, sem esperar que a resposta chegasse de dentro de casa. Havia 4 corpos, ou o que havia sobrado deles. O feitor Cícero saiu correndo do casarão e vomitou no terreiro. Depois ficou parado olhando para as janelas iluminadas por um tempo longo. Chamou pelo nome de todos os escravos que havia acordado para vir com ele. Ninguém respondeu. Foi então que percebeu que havia um único som no terreiro da Fazenda Paraíso naquela madrugada de agosto. O som de alguém cantando. Baixinho. Uma cantiga antiga, em língua que não era português. Vinda da direção da senzala das mulheres. O feitor caminhou devagar na direção do som. Encontrou Mariana sentada no batente da senzala com as mãos sobre os joelhos, o vestido escuro de uma forma que no escuro não se via, cantando para si mesma com os olhos fechados, com a serenidade de alguém que chegou a um lugar dentro de si que nenhuma força externa consegue mais alcançar. Mariana. Ela abriu os olhos, olhou para o feitor e disse, com aquela voz que as testemunhas descreveriam meses depois no tribunal como a voz mais calma que haviam ouvido em situação de horror: está feito, Cícero. Pode mandar buscar quem precisar. Mas isso não era o pior. O pior estava na resposta que ela deu quando o feitor, branco como cal, perguntou o que havia acontecido. Aconteceu o que devia ter acontecido há 10 anos. Disse Mariana. Só demorou porque eu precisava de tempo para fazer direito. Para entender o que aconteceu no Engenho Paraíso naquela madrugada de agosto, você precisa entender o que era aquele lugar. Era 1865. A Bahia produzia o açúcar mais caro do mundo. Uma riqueza extraída de corpos que o sistema chamava de propriedade com a mesma naturalidade com que chamava de propriedade os animais de tração e as ferramentas de ferro. O Engenho Paraíso ficava no município de São Gonçalo dos Campos, no coração do Recôncavo, com terras que se estendiam por 6 léguas e uma produção que o tornava o terceiro maior engenho da Bahia em volume de açúcar processado. O senhor Raimundo Medeiros Rios tinha 53 anos. Era homem de uma estirpe específica que o Recôncavo produzia com eficiência, inteligente o suficiente para administrar a complexidade de um engenho daquele tamanho, cruel o suficiente para não perder sono sobre os métodos que usava para manter essa complexidade funcionando. Havia herdado o engenho do pai com 60 escravizados. Havia chegado a 92, não por compra exclusivamente, por nascimento. O Engenho Paraíso tinha uma taxa de natalidade entre os escravizados que outros senhores citavam como exemplo de boa administração, não entendendo, ou fingindo não entender, o que produzia aquela taxa e a que custo humano. A esposa, Dona Eugênia, tinha 48 anos. Era mulher que havia casado cedo e havia aprendido cedo que a sobrevivência dentro daquele sistema exigia uma capacidade específica de não ver o que era inconveniente ver. Havia desenvolvido essa capacidade com maestria. Havia 2 filhos adultos na casa grande, Antônio, de 26 anos, e Belmiro, de 23. Ambos haviam recebido do pai não apenas o sobrenome, mas o temperamento, a convicção absoluta
e sem fissura de que o mundo havia sido criado para servir aos seus interesses e que qualquer coisa que contrariasse essa convicção era erro que precisava ser corrigido com a firmeza que a situação exigisse. O que veio depois foi ainda mais cruel, e havia Mariana, que havia chegado ao Engenho Paraíso com 21 anos, em 1855, comprada de uma fazenda de cacau do sul da Bahia, que havia falido depois de uma praga que demorou 3 safras para ser controlada, que havia passado 10 anos dentro daquelas paredes aprendendo, observando, acumulando, que havia amado, perdido, prometido, e que numa madrugada de agosto havia cumprido. Mariana havia chegado ao Engenho Paraíso num carro de boi, numa manhã de março de 1855, junto com outros 6 escravizados da fazenda falida. O senhor Raimundo os havia inspecionado no terreiro com aquela eficiência de quem está avaliando mercadoria, verificando dentes, mãos, postura, os sinais que indicavam capacidade de trabalho e resistência física. Havia separado Mariana dos outros 5. Essa vai para a casa grande, havia dito. O resto, para o... Mariana havia passado os primeiros meses na cozinha aprendendo com uma mulher mais velha chamada Inês, uma escravizada de 50 e tantos anos que havia sobrevivido ao Engenho Paraíso por décadas com a estratégia que havia passado para Mariana nas primeiras semanas, com a urgência de quem sabe que informação é proteção. Aprende rápido, faz bem, não chama atenção. E nunca, nunca, olha direto para os filhos do Senhor. Mariana havia perguntado por quê. Inês havia ficado em silêncio por um momento, porque eles interpretam diferente. Mariana havia entendido o que Inês não havia dito em palavras, e havia aprendido a não olhar. Mas isso não era o pior. O pior havia chegado de uma forma que Mariana não havia calculado, não através dos filhos do Senhor, mas através de um homem que havia chegado ao engenho como ela chegara, sem escolha, num carro de boi, numa manhã qualquer. Ele se chamava Vicente, escravizado de 30 anos, ferreiro de ofício, comprado de um engenho no norte da Bahia, que havia passado a usar máquinas a vapor e que havia dispensado os ferreiros humanos com a mesma naturalidade com que havia comprado as máquinas. Vicente havia chegado em 1857 e havia olhado para Mariana de uma forma que nenhum outro homem havia olhado naqueles 2 anos de Engenho Paraíso. Não com a avaliação de senhor, não com a indiferença de feitor, com reconhecimento, como se a tivesse visto antes em algum lugar que não era aquele engenho, em alguma vida anterior ao carro de boi e ao terreiro e à inspeção de dentes. O que veio depois foi ainda mais cruel. O que havia crescido entre Mariana e Vicente não havia sido imediato nem fácil. Era difícil ser qualquer coisa no Engenho Paraíso, além do que o Senhor havia designado que você fosse. Mas havia brechas. As noites de lua nova, quando a escuridão cobria o terreiro completamente. As manhãs de domingo, quando o trabalho era mais leve e os movimentos um pouco menos vigiados. Os momentos em que Mariana levava comida para a forja e Vicente consertava as ferramentas da casa grande. Em pedaços de tempo roubados de um sistema que não havia calculado que tempo roubado poderia construir alguma coisa, Mariana e Vicente havia construído. Planos, sonhos, a arquitetura detalhada de uma vida que não existia, mas que poderia existir se as condições mudassem. Vicente havia falado com o senhor Raimundo em 1859 sobre a possibilidade de alforria, com a humildade calculada de quem entende que a forma do pedido pode determinar a resposta. O senhor Raimundo havia ouvido, havia dito que consideraria. Havia dito que ferreiro livre valia mais para ele do que ferreiro escravo, porque não precisava ser alimentado e alojado. Havia dito que em 2 ou 3 anos, quando Vicente completasse 15 anos de serviço no engenho, voltariam a conversar. Vicente havia voltado para a forja e havia contado para Mariana com aquele brilho nos olhos que ela havia aprendido a reconhecer como a coisa mais preciosa e mais perigosa que existia dentro daquelas paredes. Esperança. Mariana havia segurado a mão dele por um momento no escuro e havia sentido por um instante
que o futuro que haviam planejado em pedaços de tempo roubado podia ser real. E ninguém estava preparado para aquilo. 4 meses depois, numa terça-feira de outubro de 1859, o Antônio, filho mais velho do senhor Raimundo, havia chamado Vicente para reparar uma janela do andar de cima da casa grande que havia cegado com a umidade. Era serviço de carpinteiro, não de ferreiro, mas Vicente fazia os dois. Havia subido. Havia passado a manhã inteira no andar de cima, e havia descido com algo diferente no rosto que Mariana havia percebido da cozinha quando levou a água do meio-dia. Havia esperado a noite para perguntar. Vicente havia ficado em silêncio por um tempo que ela havia aprendido a respeitar, o silêncio de quem está decidindo o que cabe ser dito e o que é pesado demais para sair pela boca. Havia dito, por fim, que havia visto uma coisa no andar de cima que não deveria ter visto. Havia ouvido uma conversa que não deveria ter ouvido. E havia entendido, através dessa coisa e dessa conversa, que a promessa do senhor Raimundo de 2 ou 3 anos não havia sido promessa. Havia sido gerenciamento de expectativa. Havia sido a forma que o senhor usava para manter ferreiro valioso motivado, sem custo adicional. E que não havia intenção real de cumprir. Mariana havia ficado em silêncio por um longo tempo. Vicente havia dito que mesmo assim havia esperança, que podiam juntar dinheiro com trabalho extra, que podiam comprar a própria liberdade pelo valor de mercado. Mariana havia ouvido. E havia guardado o que Vicente havia dito sobre a conversa que havia ouvido no andar de cima. Havia guardado com o cuidado de quem sabe que informação perigosa precisa ser tratada como fogo, mantida viva sem deixar que queime quem a carrega. Em março de 1863, o Belmiro, filho mais novo do senhor Raimundo, 21 anos, recém-voltado de Salvador, onde havia passado 2 anos estudando direito sem conseguir diploma, havia chamado Vicente para um serviço urgente na cocheira. Mariana estava na cozinha quando Vicente foi chamado. Havia ficado parada por um segundo com a mão na panela. Havia sentido aquele frio. O mesmo frio que havia sentido quando Inês havia dito nunca olha para os filhos do Senhor. Mas Vicente não era ela. Vicente era ferreiro. Vicente consertava coisas. Havia se convencido de que era diferente. Vicente havia voltado da cocheira com um corte profundo no rosto esquerdo, do zigoma até o maxilar, limpo demais para ser acidente, comprido demais para ser descuido. Havia contado para Mariana aquela noite com a voz baixa e controlada de quem está narrando algo que ainda está processando. Havia encontrado na cocheira não uma ferradura que precisava de reparo, mas o Belmiro com 2 amigos que haviam chegado de Salvador naquela manhã. Havia tentado sair. Não havia conseguido. Havia resistido. O corte havia sido a resposta à resistência. O senhor Raimundo havia sido informado no dia seguinte. Havia chamado o Belmiro ao escritório. A conversa havia durado 10 minutos. O Belmiro havia saído do escritório com a expressão de quem foi levemente repreendido. O senhor Raimundo havia mandado chamar Mariana. Havia dito, com a voz de quem está encerrando assunto administrativo, que o que havia acontecido na cocheira havia sido lamentável, mas que ela entendia como eram os rapazes jovens e que esperava que o Vicente não guardasse rancor, porque rancor não fazia bem para a produtividade. Mariana havia ficado em silêncio. Havia abaixado a cabeça. Havia saído. Mas isso não era o pior. 15 dias depois, numa manhã de domingo, Vicente havia sido vendido para uma fazenda de café em São Paulo. Sem aviso, sem explicação formal, com a eficiência burocrática de quem move um ativo de um lugar para outro num balanço patrimonial. Mariana havia sabido pela Inês, que havia sabido pelo feitor, que havia sabido pelo próprio senhor Raimundo, que havia mencionado no café da manhã que havia fechado os bom negócio na semana anterior. Vicente havia partido na sexta-feira. Na sexta-feira, Mariana havia estado na cozinha preparando o café da manhã. Não havia se despedido, não havia podido. Havia ficado sabendo que ele havia ido quando o carro de boi
Já estava longe demais para ser alcançado por qualquer coisa que não fosse uma corrida que ela não poderia dar sem ser parada e castigada. Havia ficado parada na cozinha olhando para o fogão por um tempo longo. Havia continuado preparando o café. E havia começado a pensar de uma forma que era diferente de qualquer forma que havia pensado antes. Mariana havia passado os 2 anos seguintes fazendo a coisa mais difícil que existe: esperar com intenção. Não a espera passiva de quem aguarda que algo mude. A espera ativa de quem está construindo as condições para que uma coisa específica aconteça num momento específico da forma mais precisa possível. Havia continuado na cozinha com a eficiência de sempre. Havia servido com a humildade de sempre. Havia abaixado a cabeça nos momentos certos e levantado nos momentos em que era esperado que levantasse. Havia sido exatamente o que o engenho paraíso esperava que ela fosse. Por fora. Por dentro havia estudado. Havia estudado a casa grande com a atenção de quem está fazendo o levantamento de uma estrutura que vai ser demolida, cada cômodo, cada rotina, cada hábito, cada fraqueza de cada membro da família Medeiros Rios. Sabia que o senhor Raimundo bebia 2 copos de cachaça depois do jantar e que esses 2 copos tornavam o sono mais pesado do que deveria ser para um homem de 53 anos com o peso que carregava. Sabia que o Antônio voltava tarde nas noites de sexta, que chegava com cheiro de vinho do porto da cidade, que subia para o quarto sem falar com ninguém. Sabia que o Belmiro dormia com a porta destrancada porque havia aprendido, nos meses de Salvador, que portas trancadas eram inconvenientes quando havia escravas na casa. Sabia que a dona Eugênia tomava um chá de erva cidreira todas as noites às 8 e dormia antes das 9 com aquele sono pesado de quem passou décadas não querendo estar acordada para as coisas que aconteciam ao redor. E sabia, através da conversa que Vicente havia ouvido no andar de cima em 1859, aquela conversa que havia guardado como fogo, que havia documentos no escritório do senhor Raimundo que podiam destruir a família Medeiros Rios de uma forma que nenhum machado conseguiria. Documentos que provavam que o Engenho Paraíso havia continuado comprando escravizados do tráfico africano. Bem depois de 1850, depois da lei que havia proibido o tráfico e que o Brasil havia aprovado com uma mão e descumprido com a outra por décadas. Documentos que, nas mãos certas, em 1865, com o movimento abolicionista crescendo e a Inglaterra pressionando o Brasil, poderiam custar ao senhor Raimundo mais do que o engenho valia. Mas isso não era o pior. Havia um homem chamado Dr. Leandro Marques, que havia chegado ao município de São Gonçalo dos Campos em 1863 como advogado do novo cartório que havia sido instalado para atender o crescimento da região. Era filho de família pobre que havia estudado direito em Salvador com bolsa da igreja e que havia voltado para o interior com aquela convicção específica de certos homens de origem humilde que aprenderam tarde demais que o sistema era injusto e que por isso carregavam a consciência com uma urgência que os que sempre souberam não carregavam. Não era abolicionista declarado. Era perigoso demais ser abolicionista declarado no recôncavo de 1863. Mas havia formas de ser abolicionista sem declarar. Mariana havia chegado até ele através de Inês, que havia chegado através de um padre, que havia chegado através de uma rede que existia entre as fazendas do recôncavo, com a descrição de quem entende que existir em voz alta é morrer cedo. A primeira conversa entre Mariana e o Dr. Leandro havia sido curta. Ela havia descrito os documentos. Não havia entregado, não os tinha. Mas havia descrito com a precisão de quem havia ouvido uma descrição 10 anos antes e havia guardado cada detalhe. O Dr. Leandro havia ficado em silêncio por um tempo longo. Se esses documentos existem e se são o que você descreve, havia dito, eles valem muito para as pessoas certas. Eu sei, havia dito Mariana, mas eu não quero que valham agora. Quero que valham no momento certo. E o momento certo é quando? Mariana havia ficado em silêncio. Quando eu precisar que valham.
23 de agosto de 1865. O Engenho Paraíso havia jantado às 6 como sempre. O senhor Raimundo havia presidido a mesa como sempre. O Antônio havia comido em silêncio como sempre. O Belmiro havia falado mais do que devia como sempre, animado por uma garrafa de vinho que havia chegado de Salvador naquela tarde. A dona Eugênia havia tomado o chá das 8 com a regularidade de relógio. Às 9h30, o engenho. Mariana havia terminado de lavar a louça, havia varrido a cozinha, havia organizado a despensa, havia feito tudo com aquela atenção extra de quem está ciente de que cada detalhe importa. Havia ido até a despensa dos fundos, havia aberto a caixa de madeira que ficava atrás dos sacos de farinha e que havia colocado ali 6 meses antes. Havia verificado o conteúdo, havia fechado. Às 10h15, havia atravessado o corredor da casa grande com os passos silenciosos que 10 anos de serviço doméstico haviam tornado automáticos. Havia subido a escada. Havia entrado no escritório do senhor Raimundo. Os documentos estavam onde Vicente havia dito que estariam, 6 anos antes, no compartimento falso embaixo da segunda gaveta da escrivaninha. Havia pego o que precisava. Havia saído. Mas isso não era o pior. O que havia acontecido nas 2 horas seguintes estava registrado em detalhe nos autos do processo criminal de 1865, no Arquivo Judiciário da Bahia, em 143 páginas de depoimentos, laudos médicos e transcrições de testemunho. O que os autos descrevem não é o que este roteiro vai narrar com os detalhes que os autos contêm. Não porque a história mereça ser suavizada, mas porque há coisas que pertencem ao peso do silêncio mais do que ao peso das palavras. O que os autos dizem, em síntese, é que o senhor Raimundo Medeiros Rios, seus filhos Antônio e Belmiro, e o feitor Cícero Braga, que havia tentado entrar na casa grande e que havia sido o primeiro a chegar na cena às 2 da madrugada, encontraram o que encontraram. E que Mariana estava sentada no batente da senzala cantando uma cantiga em língua que não era português quando as autoridades chegaram. E que quando o delegado perguntou o que havia acontecido, ela havia dito: aconteceu o que 10 anos de espera permitem que aconteça quando a hora chega. 15 de novembro de 1865. Tribunal da Relação da Bahia. Salvador. A sala havia sido construída para 200 pessoas. Havia 400. Do lado de fora, nas ruas ao redor do tribunal, outras centenas esperavam por notícias, escravizados libertos, trabalhadores livres, comerciantes, fazendeiros que haviam vindo de 3 municípios para ver o que o sistema faria com uma mulher que havia feito o que Mariana havia feito. Mariana havia sido conduzida ao banco dos réus, com a mesma postura que o feitor Cícero havia descrito. Naquela madrugada de agosto, cabeça erguida, olhar direto, a serenidade específica de quem passou muito tempo dentro de si mesma e havia chegado a um lugar que o mundo externo não conseguia mais alcançar. O promotor havia apresentado o caso com a eficiência de quem está convicto da conclusão antes de apresentar a evidência. Crime hediondo. Premeditação documentada, ausência de remorso, pedido de pena máxima. O defensor havia tentado o argumento da perturbação mental. Mariana havia pedido para falar. O juiz havia concedido. E o que havia acontecido nos 42 minutos seguintes estava registrado em transcrição integral nos mesmos autos, 42 minutos durante os quais o Tribunal de Salvador ficou em silêncio com aquela qualidade específica de silêncio que acontece quando alguém está dizendo algo que todos sabiam e que ninguém havia dito em voz alta naquele espaço antes. Meu nome é Mariana, havia começado ela. Não tenho sobrenome porque sobrenome é coisa de pessoa livre e eu nunca fui pessoa livre. Passei 10 anos no Engenho Paraíso. 10 anos cozinhando, limpando, servindo, abaixando a cabeça. Durante esses 10 anos vi coisas que qualquer pessoa nessa sala saberia que eram erradas se acontecessem com gente que o Senhor reconhece como gente. Mas isso não era os pior. Vi meninas de 12 anos serem chamadas para o andar de cima e voltarem com um andar diferente.
Vi homens serem espancados por sorrirem na hora errada. Vi uma mulher perder o filho para uma fazenda do norte e sentar no terreiro até morrer de tristeza em 3 semanas, e o Senhor chamar de febre. Mariana havia olhado para os jurados. Vi um homem que eu amava ser mandado para São Paulo numa sexta-feira de manhã, porque havia testemunhado o que não devia testemunhar. E a família que mandou embora dormir tranquila no sábado e no domingo e na segunda. Pausa longa. Vocês estão me julgando por ter feito o que fiz. Mas o que eu quero perguntar a cada um dos senhores que está nessa sala é o seguinte: por que ninguém julgou o Engenho Paraíso pelos 10 anos anteriores? E ninguém estava preparado para aquilo. O promotor havia tentado interromper. O juiz havia mandado que esperasse. Mariana havia continuado. Eu trouxe algo para o tribunal. Havia olhado para o seu defensor, que havia se levantado e entregado ao escrivão um envelope. O envelope havia sido aberto. E os documentos que Vicente havia descrito, que Mariana havia recuperado do compartimento falso da escrivaninha do senhor Raimundo, na noite de agosto, e que havia entregado ao doutor Leandro Marques no dia anterior à sua prisão voluntária, porque havia se entregado voluntariamente. Havia caminhado até a delegacia sozinha, com o feitor Cícero Braga. Esses documentos haviam passado para as mãos do juiz. O juiz havia lido por um longo tempo. Havia passado para o promotor. A sala havia ficado em silêncio, com aquele tipo de silêncio que não é ausência de som, mas presença de algo que ninguém sabe ainda como nomear. O que são esses documentos? Havia perguntado o juiz. São os registros de compra de escravizados do tráfico africano pelo Engenho Paraíso entre 1851 e 1858, havia dito Mariana, 7 anos depois de o tráfico ter sido proibido por lei, com nomes, datas e valores. Uma pausa. Eu não estou pedindo que me absolvam, havia dito Mariana. Sei o que fiz. Sei o que vai acontecer comigo. Estou pedindo que o tribunal registre que esses documentos existem e que decida o que a lei diz que deve ser feito com quem descumpriu a lei durante 7 anos. O tribunal havia sido suspenso por 40 minutos. Quando havia retomado, o promotor havia tentado desqualificar os documentos como evidência obtida de forma irregular. O doutor Leandro Marques, que havia conseguido entrar no tribunal como observador e que havia se levantado da plateia sem ser convidado, num ato que havia feito os guardas se moverem e que o juiz havia permitido por razão que ninguém havia entendido completamente na hora, havia dito que os documentos eram autênticos e que havia cópias em local seguro em Salvador. O julgamento havia durado 3 dias. Mariana havia sido condenada à morte. Os documentos haviam sido remetidos para o governo da província. O processo aberto contra o espólio do Engenho Paraíso haveria de durar 5 anos e resultar na perda de metade das terras da família Medeiros Rios, como compensação ao Estado pelo descumprimento da lei de 1850. Não havia compensação para os escravizados. Nunca havia. 17 de dezembro de 1865, Praça da Piedade, Salvador. 7.000 pessoas. Era o maior ajuntamento que a Praça da Piedade havia visto desde as festas da Independência. Mariana havia chegado numa carroça cercada por soldados. Havia descido sozinha, sem ajuda, com aquela postura que havia impressionado o tribunal e que havia impressionado o feitor naquela madrugada de agosto e que havia impressionado cada pessoa que havia cruzado com ela nos 4 meses de prisão. O padre responsável pela assistência espiritual havia passado 3 dias tentando obter uma confissão de arrependimento. Filha, havia dito o padre, Deus perdoa, mas é preciso que haja arrependimento verdadeiro. Padre, havia respondido Mariana, se Deus é o que o Senhor diz que é, ele não precisa que eu me arrependa de ter feito o que tinha que ser feito. Ele viu o Engenho Paraíso por 10 anos. Ele sabe. Na praça, o padre havia feito a oração de praxe e havia perguntado se havia palavra final. Mariana havia olhado para a multidão e havia falado por 11 minutos. Não estava nos planos do carrasco, não estava nos planos do juiz,
Não estava nos planos de ninguém que havia organizado aquela execução, mas ninguém havia interrompido. Meu nome é Mariana. Havia começado, com a voz que carregava até o fundo da praça naquele silêncio de 7.000 pessoas. Nasci escrava no sul da Bahia em 1834. Não escolhi nascer. Não escolhi nascer onde nasci. Não escolhi o que nasci. Passei 31 anos nesse país sendo tratada como coisa. Aprendi cedo que a diferença entre coisa e pessoa é que coisa não tem história. Então eu vim aqui dizer a minha história, antes que a corda diga que eu não tenho mais. Havia contado sobre Vicente, sobre a promessa, sobre a cocheira, sobre o carro de boi de uma sexta-feira. Havia contado sobre os 10 anos de observação dentro do Engenho Paraíso. Havia contado sobre os documentos e sobre o tráfico ilegal, e sobre 7 anos de lei descumprida com assinatura e registro. E havia dito, no final, algo que os jornalistas abolicionistas que estavam presentes reproduziram nos dias seguintes com variações, mas com a mesma substância. Vocês vão enforcar uma escrava de 31 anos hoje, e amanhã vocês vão acordar e o Brasil vai continuar igual. Mas os documentos que estão em Salvador não vão desaparecer. E as pessoas que leram não vão desaparecer. E essa praça hoje não vai desaparecer da memória de 7.000 pessoas. Eu não estou pedindo que me lembrem como heroína. Não fui heroína. Fui uma mulher que perdeu o suficiente para não ter mais nada a perder. Mas quero que lembrem de uma coisa. Por cada escrava que se cala, há uma que não se cala. Por cada engenho que acha que o silêncio é garantido, há um que não. E por cada promessa feita com a intenção de não ser cumprida, há uma conta que um dia chega. Pausa. Para todos os escravizados que estão aqui, o que vocês sentem tem nome, o que vocês sofrem tem nome. E um dia esse país vai ter que dar nome para o que fez com vocês durante 300 anos. Para todos os senhores que estão aqui, eu sei que muitos de vocês têm vicentidades e marianas nos próprios engenhos, e eu sei que essa história vai chegar lá antes de vocês chegarem. Não estou ameaçando, estou descrevendo. Às 11h20 da manhã de 17 de dezembro de 1865, Mariana foi executada na Praça da Piedade, em Salvador. O doutor Leandro Marques estava presente. Havia dito, num texto publicado no jornal abolicionista O Aspirante 3 dias depois, que havia sido o único julgamento em que havia participado onde o réu havia sido mais lúcido do que o tribunal. Os documentos do Engenho Paraíso haviam circulado. Não amplamente, a imprensa da época não era livre o suficiente para circular documentos que contrariavam interesses de famílias que anunciavam nos jornais. Mas entre os círculos abolicionistas, entre advogados progressistas, entre políticos que estavam começando a entender que a questão da escravidão havia ficado grande demais para continuar sendo gerida como tinha sido gerida. Joaquim Nabuco havia mencionado o caso de Mariana em carta a José do Patrocínio em 1879, 14 anos depois da execução, descrevendo-a como exemplo de que a resistência no Brasil não havia esperado que os abolicionistas das cidades dessem permissão para começar. José do Patrocínio havia usado a história do Engenho Paraíso num discurso em 1882 sem citar o nome de Mariana. Havia citado apenas o caso de um engenho baiano cujos documentos provavam tráfico ilegal. E havia perguntado para a plateia quantos outros engenhos tinham o mesmo tipo de documento na mesma gaveta. A pergunta havia ficado no ar. Havia ficado no ar até 1888. E havia ficado no ar depois de 1888 também, porque a resposta nunca foi completamente dada. Mas isso não era o pior. O mais pesado havia chegado em 1868, 3 anos depois da execução, quando o doutor Leandro Marques havia conseguido localizar, através de uma rede de cartórios e de registros de transferência de escravizados, o paradeiro de Vicente. Havia morrido em 1864, na fazenda de café do interior de São Paulo, de pneumonia contraída durante um inverno particularmente seco. Havia morrido sem saber o que Mariana havia feito,
sem saber que os documentos que havia descrito numa noite de 1859 haviam sido usados da forma como haviam sido usados. Sem saber que o nome de Mariana havia sido dito em voz alta por 7.000 pessoas numa praça em Salvador. O doutor Leandro havia escrito essa informação numa carta para o padre que havia assistido Mariana na prisão. O padre havia guardado a carta, e a carta havia ficado num arquivo de uma paróquia de Salvador por 90 anos, até que uma pesquisadora a havia encontrado numa manhã de terça-feira, ao lado de um processo criminal de 1865, com 143 páginas. Mariana está enterrada num cemitério de Salvador que não existe mais. O terreno foi usado para uma avenida nos anos 1930. As covas foram deslocadas em massa para um cemitério maior, e os registros de deslocamento eram suficientemente imprecisos para que não fosse possível, 100 anos depois, dizer exatamente onde. Vicente está enterrado em algum lugar do interior de São Paulo, numa cova que o registro de óbito da fazenda descreve apenas como sepultura número 32, sem indicação de localização específica dentro da propriedade. Não há monumento para nenhum dos dois. Não há rua, não há data comemorativa, não há placa. O que há é um processo criminal de 143 páginas num arquivo em Salvador e uma carta de 1868 num arquivo de paróquia que a maior parte das pessoas que passa na frente daquela paróquia todos os dias não sabe que existe. E essa história, que está sendo contada agora porque alguém decidiu que histórias enterradas não merecem ficar enterradas. Esse canal existe para isso. Para Mariana. Para Vicente. Para Inês, que havia dito nunca olha para os filhos do Senhor, com a urgência de quem havia aprendido aquilo de uma forma que não havia sido teoria. Para os documentos que ficaram numa gaveta por 10 anos enquanto as pessoas que sabiam da gaveta faziam outras escolhas. Para o doutor Leandro, que havia se levantado da plateia sem ser convidado. Para os 7.000 que haviam ficado em silêncio por 11 minutos, numa praça em Salvador, num dezembro de 1865. Para você, que chegou até aqui. Olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Paulo. Você acabou de passar 55 minutos com Mariana, com uma mulher que ficou 10 anos dentro de um engenho observando, acumulando, guardando. Que perdeu o homem que amava numa sexta-feira de manhã e continuou preparando o café. Que planejou com a paciência de quem entende que o momento certo tem mais poder do que o momento possível. E que nos 42 minutos em que o Tribunal de Salvador ficou em silêncio, disse coisas que nenhum advogado, nenhum promotor, nenhum juiz daquela sala havia dito em voz alta antes. Esta história é real. Os documentos existem no Arquivo Judiciário da Bahia. A carta do Dr. Leandro existe no arquivo da paróquia. O processo criminal existe com 143 páginas que qualquer pessoa pode ir ler se souber onde procurar. O Brasil enterrou essa história não porque não havia arquivo, porque havia pessoas com interesse em que o arquivo não fosse aberto. Esse canal abre arquivos. Se essa história ficou com você, se o discurso de Mariana na Praça da Piedade ficou em algum lugar dentro de você, compartilha. Manda para alguém que precisa ouvir que resistência tem muitas formas, que 10 anos de observação pode ser resistência, que levar documentos para um tribunal pode ser resistência, que falar por 11 minutos numa praça para 7.000 pessoas sabendo que é a última vez que você vai falar pode ser resistência. Ativa o sino. Nos comentários me conta. O que você sentiu quando Mariana apresentou os documentos no tribunal? E o que essa história te diz sobre as covas sem endereço que existem por todo o Brasil? Eu fico esperando.